Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando com muito carinho, nessa quinta-feira, dia 4 de janeiro, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Como sempre, luz e paz aí ao seu coração, né? Muitas alegrias para que o Evangelho se torne, não é, meus amigos? Esse verdadeiro GPS divino a nos guiar uma vida com muito mais realizações, em que a gente entende a nossa responsabilidade, né? De construir essa felicidade de dentro para fora. Olha que interessante, hein? O Dr. Viktor Frankl, não sei se vocês o conhecem, mas foi um dos maiores psiquiatras da história, um homem notável, passou pelos campos de concentração na Segunda Guerra Mundial como prisioneiro, venceu as duras provas, né, que ele vivenciou por lá, criou a logoterapia e durante décadas ajudou a humanidade a entender o que nos fazia mais felizes. Esse homem notável certa vez disse que o pior sofrimento que um ser humano pode ter é um sofrimento sem sentido. Sabe, são aqueles sofrimentos que a gente cria com a nossa mente, né? A gente inventa por causa do ego doente, por causa da nossa visão errada da vida. E esse sofrimento sem sentido, falava o Dr. Frankl, vai nos matando por dentro todo dia um pouquinho, sem que a gente perceba. Acho que é mais ou menos como um cupim existencial, né? Como a gente fala aqui. E por que eu estou te contando essa história? Né? Fazendo essa reflexão contigo? Porque na verdade hoje eu queria exatamente conversar com você sobre um dos principais pontos, gente, uma das principais pedras de tropeço que nos faz, infelizmente, ser infelizes no nosso cotidiano. E claro, acaba criando, né, um monte de sofrimento completamente desnecessário, que é a comparação. Você é uma pessoa que tem o hábito de se comparar com as outras? Você é uma daquelas pessoas, né, que vive olhando sempre o vizinho, o parente mais próximo, né, o seu colega de trabalho, enfim, seja lá quem for, sempre se comparando, né, num sentido principalmente pejorativo, né, observando o que o outro faz que você não faz, o que o outro tem que você ainda não tem. Quantas vezes a gente ouve pessoas falando assim, eu deveria ter uma vida muito melhor do que a vida que eu tenho hoje? Aí a gente pergunta, mas baseado em que você está falando isso? Baseado na vida do fulano de tal. Ah, porque eu tenho um primo. Ah, porque eu tenho uma tia. Ah, porque eu tenho uma amiga. E aí a pessoa começa a contar a referência da comparação dela. Então, gente, olha só que situação complicada. Quantas pessoas acabam se sentindo mal todos os dias porque sempre estão se comparando a alguém que tem talvez mais dinheiro, ou talvez tenha uma família que você não tem, talvez essa pessoa tenha uma posição social que você não tenha, talvez essa pessoa a qual você se compara, ou as pessoas, né, que eventualmente você se compare, tem uma saúde física que você não tem, sei lá, talvez essa pessoa tenha viajado, né, para algum lugar que você não viajou, tem um carro que você não tem, essas coisas pequenas do dia a dia, mas que se tornam grandes na cabeça da pessoa invigilante. E aí, gente, no meio dessas comparações é que a gente vê muitos desequilíbrios acontecerem, é ou não é? O sujeito que faz uma dívida que não precisa, com dinheiro que não tem, para mostrar para essa pessoa que não conhece o ser humano que ela não é. Não é? Por quê? Por causa da comparação. E aí acaba atrapalhando toda a vida financeira para ter um bem que talvez nunca necessite, mas que vai comprometer todo o seu orçamento e trazer problemas para a família por causa de comparação. Ou uma pessoa que vive, né, se sentindo infeliz na sua vida familiar porque está se comparando aos outros. Gente, nunca faça isso. Primeiro que aquela história, né, da gente achar que a grama do outro é sempre mais verdinha, né, como diz o ditado, é um absurdo. Você não vive a vida das outras pessoas, né? Como ninguém vive a sua. Você pode ter certeza que em algum lugar deve ter alguém te observando, se comparando a você, né? E achando que você tem alguma coisa a mais ou melhor do que essa pessoa que se compara a você e você nem sabe. E não faz sentido, porque essa pessoa não vive a sua vida, vive? Ela convive com seus familiares, ela tem as dúvidas que você tem, ela passa pelos desafios que você passa? Não passa. Então não faz sentido a pessoa se comparar a você, concorda? No sentido de que você tem uma vida melhor que a dela. Então quando a gente faz isso também, nós também estamos cometendo absurdos. Você sabe que essa loucura da comparação que gera esses sofrimentos desnecessários que nos matam aos poucos, como falava o Dr. Frankl, a gente vê dentro do meio religioso, o que é mais grave. Só que são comparações mais sutis. Às vezes no meio religioso a pessoa não compara com o outro materialmente, o que é feio, né? O religioso não faz essas coisas, mas o religioso faz o que? Ele se compara, fulano é mais iluminado do que eu. Não, sou eu que sou uma pessoa muito mais abençoada do que fulano.
Por que foi essa pessoa escolhida para lidar com essa tarefa assistencial? Eu é que tinha que estar lá. Mas por que a pessoa está aparecendo tanto? Eu é que tinha que aparecer. Sabe? E a gente fica com essas coisas pequenas, porque com todo, né, carinho, mas são coisas pequenas, né, meus amigos? Essas coisas pequenas do ego ferido do dia a dia, se comparando aos outros, e a gente acaba esquecendo do principal. E qual que é o principal? Ser você. Deixar a sua luz brilhar. Gente, vamos acordar. Nós temos que deixar brilhar a nossa luz. A luz do outro, problema do outro. É entre ele e Deus, mas a sua luz é problema seu. Quando você não deixa brilhar a sua luz por causa de inveja, por causa de baixa autoestima, causado por comparações sem sentido, isso é um problema que você arranja para você. E eu arranjo para mim se eu ajo assim. Então, nós temos sim que sermos muito vigilantes, né? Para evitarmos que essas comparações sem sentido nos façam mal, né? Que criem sofrimentos, meus amigos, completamente desnecessários para o nosso coração. Então, nossa pílula do nosso amado evangelho de hoje, com todo carinho, vem convidar você a ser você mesmo. Vem convidar você a dar o melhor de si onde quer que você esteja, a dar um passo de cada vez, a valorizar a sua caminhada, a valorizar cada fase da sua vida, sabe? A aprender com cada fase da sua vida, mas sem se comparar aos outros. Pelo contrário, Chico ria quando as pessoas olhavam para ele ou falavam com amigos dele que contavam para ele: eu queria ser o Chico, porque o Chico vê espíritos, porque o Chico é uma pessoa iluminada, porque o Chico não tem problemas. E ele ria: onde que eu não tenho problemas? E ele listando a quantidade enorme de problemas que só ele sabia que tinha. Então, amigos queridos, não vamos mais criar sofrimentos desnecessários que nos fazem morrer pouquinho a pouquinho, não é? Por dentro, né? Na referência que Frankl falava. Pelo contrário, né? Vamos agradecer sério. No lugar de se comparar, agradeça. Na hora que você sentir essa tentação de se comparar a uma amiga sua que tem o que você não tem, um amigo seu que tem o que você não tem, agradeça. Agradeça o que o outro tem. Seja grato pela abundância, pela felicidade do outro. E agradeça a Deus a sua caminhada. Gente, é sério. A gratidão praticada com sabedoria nos protege. Ontem à noite eu fiquei tão feliz. Nós tivemos, vocês sabem, a gente está aqui na cidade de Maceió e nós tivemos uma palestra no Ceará. Foi maravilhoso, né? Com os amigos queridos de lá. Foi uma noite memorável. Vou guardar com certeza para sempre no coração. E aí, quando foi ao final, uma pessoa me procurou e disse assim: Ricardo, você não sabe o bem que a prática da gratidão está me fazendo. Isso mudou a minha vida. Eu fiquei numa felicidade. Nós vamos fazer uma palestra sobre gratidão, né? Aqui também agora. E eu fiquei numa felicidade. Por quê? Porque eu sei do que ela está falando. Porque a gratidão e a pessoa que pratica, e eu fiquei feliz que ela falou que aprendeu isso aqui nas pílulas do Evangelho, né? Graças a Deus. Então a pessoa que pratica a gratidão, meus amigos, ela se liberta porque ela imuniza o coração. Ela troca a inveja pela alegria, troca a incerteza pela serenidade. Troca essa instabilidade comum na vida das pessoas que infelizmente se sentem comuns, né? Fazendo com que elas se sintam extraordinárias, porque você começa a agradecer e espalhar abundância por onde passa. Então, agradeça ao invés de se comparar, tá certo? Que Deus te abençoe, luz e paz para todos vocês. Hoje à noite nós vamos estar no Lar São Domingos, que é uma referência maravilhosa aqui na cidade de Maceió da prática de luz e do bem. Espero por todos vocês, os seus familiares, vai ser uma alegria estar com vocês. E lembrando, pessoal, se vocês puderem trazer, né, 1 quilo de alimento não perecível, né, se puder, traga mais de 1 quilo. Traz, porque as obras assistenciais são enormes, as pessoas precisam. Então quem puder ajudar, com certeza vai ser muito bem-vindo, tá bom? Então, luz e paz para você, obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho, e você já sabe, até breve, até muito, muito breve, com muito mais gratidão e com certeza muito menos comparações.